Paz e graça, amados. Aqui fala com vocês o irmão Luiz Cunhanga, administrador do projeto Provocações Teológicas. Neste dia eu venho para falar com os irmãos a respeito de um tema fundamental para os nossos dias. Tendo em conta a realidade que nós temos vivenciado, nota-se um número crescente de jovens intitulando-se de ministros, até mesmo senhores, e nós registramos uma proliferação de igreja na nossa sociedade, no nosso país. Bem, o crescimento de igreja é fundamental, é bom, mas nós nos perguntamos que influência essas igrejas têm vindo a ter na sociedade. Nós vemos a nossa sociedade angolana registrar uma decadência moral e espiritual e nos perguntamos, onde estão os que pregam o Evangelho? Olhamos para a igreja, nem precisa ser um cristão para perceber que a igreja não tem transformado a sociedade, mas ela tem sido transformada pelo mundo. Então, por causa desta razão, eu vou trazer uma reflexão aos irmãos a partir do livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Antes de ler, eu quero convidar os irmãos a uma breve oração. Vamos orar? Deus glorioso, Deus onipotente, Deus soberano, Criador do universo e supremo governador da história da humanidade. Te louvamos, te glorificamos e bendizemos ao teu nome. Pedimos ao Senhor a tua orientação aqui para falar com quem nos assiste nesse preciso momento e que esta palavra possa ser edificante, esta palavra possa trazer um despertamento para aquele que nos ouve, possa trazer despertamento para os líderes, para os membros, possa, Deus, transformar a consciência da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, na minha versão está escrito da seguinte maneira: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Bem, o que eu quero compartilhar com vocês é a parte A, quando vai dizer busquei entre eles um homem. Noutras versões está um homem que pudesse reconstruir os muros, o que implicava de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, e para que houvesse a segurança do povo de Israel, o povo de Israel voltasse a ganhar autonomia, confiança, era necessário que os muros fossem reconstruídos. Por que é tão importante a reconstrução dos muros? Porque os muros são importantes por causa dos seus papéis. Vejamos, estamos a falar do Antigo Testamento, numa era em que os reinos combatiam-se um contra o outro e havia uma necessidade de proteger cada reino o seu território, e os muros tinham um papel fundamental de impedir que um exército inimigo chegasse e invadisse aquele reino. Era uma época de conquista, era uma época de guerra. Facilmente poderiam declarar guerra um reino contra o outro, e um reino oponente, quando viesse para derrubar um outro reino, então eram os muros que mantinham os inimigos de fora, eram os muros que davam vantagem a um determinado reino para poder combater contra quem vem para... Lembrando uma das entrevistas do pastor John MacArthur, em que ele foi questionado sobre qual poderia ser um dos maiores perigos, ou mesmo o maior perigo da igreja. Ele diz: assim conforme um indivíduo, seu estado clínico, o seu anticorpo, se estiver fragilizado, não poderá combater as doenças, qualquer doença poderá penetrar naquele corpo com facilidade. De igual modo, o maior perigo é quando o sistema imunológico da igreja está fragilizada. Ela cede qualquer corrente de doutrina, qualquer inimigo, qualquer vento de doutrina que vir, vai poder absorver. E a falsa doutrina e os falsos mestres são os maiores destruidores da igreja, porque a igreja está preparada contra a perseguição. A igreja protegerá-se-á da perseguição, mas a igreja dificilmente protege-se contra os falsos profetas, falsos mestres. Nós abrimos as portas para elas. Por quê? Porque os falsos mestres parecem-se com os mestres verdadeiros, os falsos profetas parecem-se com os verdadeiros profetas. E muitas das vezes, quando a gente
identifica sinais que denunciam a falsidade daqueles indivíduos, nós somos muito covardes para denunciar tais práticas, denunciar tais falsos mestres. Então nós precisamos de homens que possam reconstruir os muros estão destruídos, os fundamentos bíblicos foram destruídos, estamos até obreiros despreparados, obreiros que desprezam formação teológica, que não tenham domínio da doutrina, nem fundamento básico da fé cristã eles têm. Parece que dormiram e acordaram com a ideia de abrir igreja, e ainda querem dizer que vão ter impacto. Basta conseguir fazer as pessoas tremerem, fazerem as pessoas caírem e dizer que são pastores. Mas nós vamos ver que mesmo tendo um número de igrejas com esta realidade, a sociedade continua corrompida, a igreja continua a ser descredibilizada, pastores continuam a perder impacto, autoridade na sociedade. Hoje em dia dizer que eu sou pastor não traz nenhum impacto no coração de ninguém, porque pastor se tornou como um indivíduo qualquer. Mas na Bíblia Sagrada, pastor é pastor, pastor é ministro de Deus. Nós precisamos reconstruir os muros, voltar nos fundamentos das Escrituras, ler as Escrituras diariamente, estudar a Bíblia com seriedade e se divorciar das tradições, conceitos e preconceitos humanos e termos verdadeiros estudiosos das Escrituras. Esses vão levar a cristandade angolana a um crescimento muito impactante. Obrigado pela sua companhia e Deus abençoe.